Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, dia 16 do 11 de 2021, terça-feira, ontem, né? Tivemos outro feriadão, não foi? Segunda-feira, descansamos bastante e hoje retomamos, né, nossas aulas. Então, hoje, nossa aula será nossa aula de história. Vocês irão pegar o livro de vocês. Vocês lembram que Tiana trabalhou com vocês o tempo, os fatos e as fontes históricas? Vocês lembram disso? E Tiana deixou para vocês a 111, 112 e 113. Tá bom? Tia vai responder a 111 e 113 porque a 112 é pessoal. Tá? Eu já recebi algumas atividades, então quem não mandou ainda dá tempo de me mandar. Na página 111, no quesito 4, deixa a Tiana apagar aqui. Página 111. No quesito 4 nos traz. Observe a imagem. Você sabe a qual período da história se refere à imagem acima? Claro que é a era dos dinossauros. Não é isso? Tiana vai colocar assim. Refere-se às eras dos dinossauros. Refere-se às eras dos dinossauros. No 5, diz assim: da época em que você era bebê aos dias atuais, muitos dos seus hábitos mudaram. Você se sente independente para praticar alguns desses novos hábitos? Quase por quê? Então, também é pessoal essa questão aqui. Quais os hábitos que hoje você pratica que quando você era bebê você não praticava? Tomar banho sozinho, né? Almoçar sozinho, jantar sozinho, falar, coisa que você quando era bebê você não fazia. Andar também é um hábito, então você pode escrever aí alguns hábitos que vocês fazem. Na página 112, nos traz assim: escreva fatos históricos importantes para a sua família em cada um dos anos apresentados. Então, aqui vocês irão colocar alguma coisa, né, que foi importante na sua vida. Então, é totalmente pessoal. O 7 também é totalmente pessoal. Tá? Na página 113, deixa a Tiana apagar aqui. 113 nos traz assim, quesito 1. Eles nos traz assim: escreva exemplos de fontes históricas que podem ser utilizadas para reconstruir a sua própria história. Documento. Que documento a gente pode utilizar? Certidão de nascimento, identidade, não é? Então, o seu cartão de vacina também pode sim contar a sua história, né? As vacinas que você tomou. Então, tudo isso é um documento. Então, Tiana vai colocar aqui, ó, certidão de nascimento, mas você pode colocar para outro documento, certo? Certidão de nascimento. Depois, objeto arqueológico. Alguma coisa sua, algum objeto seu que sua mãe pode ter guardado. Eu guardei o sapatinho da minha filha. Vocês podem colocar aí algo que a mamãe de vocês guardou. Quando, ó, teve um aluno que disse um paninho, a mãe guardou uma fraldinha dele pequenininha. Então, eu vou colocar exemplo. Vamos supor que a mamãe guardou uma chupeta. Tá? A mamãe guardou uma chupeta que você gostava muito, ela deixou guardada. Coleções. Álbum de fotos. Eu vou colocar álbum de fotos. Certo?
E um depoimento pode ser dos seus pais. Então, eu vou colocar aqui dos meus pais. Ou um depoimento dos meus avós, tá? É pessoal, certo? No quesito 9, ele pede para você escrever que tipo, né, de fonte temos aqui. Então, o primeiro, o que a gente pode considerar? Colocar um documento. Então, ó. Documento. Certo? No outro, o que a gente tem? Um objeto, né? Então, eu acredito que é um telefone bem antigo. Então, ele entra como objeto arqueológico. Objeto arqueológico, certo? No outro temos coleções. Coleções. E no outro, tia Ana, temos uma tradição oral, que é algo passado, né? De pai para filho. Certo? Então, façam a correção para a gente continuar seguindo. Pronto, turminha. Então, vocês agora irão colocar, Tiana vai apagar todo o quadro. E vocês irão colocar na página 114, certo? Deixa a Tiana apagar todo o quadro. Cento e 114, temos letra A, B, C e letrinha D, que nos traz assim. A gente irá observar as telas e iremos responder, certo? Então, diz assim: qual o autor das duas telas? Então, se você observar aqui abaixo, tem o nome do autor, que é Vicente Van Gogh. Então, ó, Vicente Van. Lembrando, gente, que é nome de pessoas, substantivos próprios, escrevendo Tiana com letra maiúscula. Qual a diferença de tempo entre as telas? Se você observar aqui, você consegue ver. Então, a diferença é de 1 ano. Ok? Então, ó, a diferença é de 1 ano, porque uma foi feita. Vamos lá, na C diz, como você percebeu o tempo retratado nas telas? Se você observar aqui, ó, 1888, 1889. Então, a gente pode colocar assim. A gente pode colocar o dia representados nas telas, porque se você observar aqui, você consegue ver, né? O dia e você consegue observar, identificar a noite. E depois diz, o que você prefere, noite ou dia e por quê? Eu prefiro a noite, que eu vou chegar em casa, vou dormir. Então, mas aí vocês irão escrever o que vocês preferem. Certo, meus amores? Então, faça a letra D. Tiana não vai fazer porque é totalmente pessoal.
Bom, então façam. A gente vai esperar um pouquinho para a gente ir para a atividade de classe. Pronto? Então, Diana vai apagar todo o quadro. Vamos trabalhar, vamos continuar agora. Vamos falar um pouquinho do tempo histórico e tempo cronológico. Tá bom? A gente falou no último assunto sobre o tempo, os fatos e as fontes históricas, né? Como é que as pessoas escrevem as coisas que já passaram, como é que deixam registrado, que materiais eles podem utilizar para isso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre tempo histórico e tempo cronológico. Vamos ver a diferença de um para o outro. Então, vocês irão colocar aí, classe. 16/11/2021, 115, 116 e 117. É um assunto fácil, porém, precisamos ter atenção, precisamos acompanhar a leitura, tá bom? Vocês vão fazer a leitura junto comigo. Posso contar com vocês? Então, vamos lá. Vamos lá, turminha. Então, por favor, coloquem na página 115, que diz assim. Vamos lá, acompanhando a leitura. Os seres humanos, tempo histórico e tempo cronológico. Os seres humanos sentiram a necessidade de contar o tempo desde o começo de sua existência, quando marcavam por meio da constante observação dos fenômenos naturais, como o dia e a noite, as fases da lua, o nível dos mares e o crescimento das plantas. Olha só, gente, antigamente, lá há muito tempo, as pessoas não tinham o relógio, não tinham o calendário, não. Ela via a contagem do tempo passando através do dia e da noite, através das estrelas, através do sol, ela conseguia saber a hora. Então, até do crescimento das plantas. Então, naquela época não existia. Hoje é muito fácil. Você olha a hora no relógio, você vê o dia da semana, você observar no calendário. Então, naquela época não era assim. O tempo pode ser contado de formas diferentes, pelo tempo cronológico ou pelo tempo histórico. O que é, Diana, o tempo cronológico? É o que é medido com precisão por instrumentos de contagem, como relógios e calendários. Então, quando eu vejo aqui, vou olhar o tempo, né? A data, o dia da semana no calendário, eu digo que é um tempo cronológico, que é aquele que necessita de algum instrumento, como o relógio, o calendário, certo? Então, é o tempo cronológico. Ao longo da história, existiram diversos tipos de relógio: solar, ampulheta, clepsidra, mecânico e a pilha, certo? De ponteiro ou digital. Então, a gente... Tiana, então quer dizer que há muito tempo, quando deixou de ver o tempo, né? Com o sol, com o crescimento das plantas, eles foram para o relógio, logo o relógio que a gente já usa, o digital não, foram passando etapas. Então, se você observar aí, existe alguns aqui, ó, alguns objetos. Ó, o solar é um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol. Então, aqui tem um relógio solar, onde eles, através da sombra que o sol iria fazer no objeto, eles conseguiam identificar a hora. Também tem a ampulheta, não foi da minha época, com certeza também não foi da sua, mas eu já vi muito o meu avô falando da ampulheta. Como é que funcionava, Tiana? Eles utilizavam uma determinada areia, né? Quando eles viravam, tipo, olha, você vai chegar quando vou virar o lado da areia. Aí ia caindo bem devagarinho e ali eles iam contando o tempo. E também temos a clepsidra. É um tipo de relógio que utiliza a água para a marcação do tempo. A gente vê o solar, que ele precisava do sol, já o da água, né? O relógio, o clepsidra, era utilizado, marcava o tempo
com a água. Então, é bem interessante. E hoje, né, temos o digital e o mecânico. Relógio digital é muito fácil, a gente já consegue, né? Ver a horinha ali, aqui é 13h11, ou seja, 1h11 da tarde. E temos o mecânico, que com certeza a tia Fabiana ensinou a vocês as horas no relógio, não ensinou? Então aqui a gente pode identificar, ó, apresenta vários formatos e versões. Aqui é 5 e 5. Então, vocês observaram que hoje, né, existe o relógio digital, existe o relógio Diana mecânico e existem outras formas, né? Mas que também não podemos esquecer que existiram outras formas. Então, se eu perguntar na atividade avaliativa 4, vocês já irão responder que o relógio solar, a ampulheta, tudo isso fez parte, né? Para medir o tempo. Certo? Aí tem assim, o tempo histórico. Então, a gente viu que o cronológico é quando a gente utiliza o calendário, o relógio, e o histórico, Tiana, é determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos. Por esse motivo, ele é o mais importante para o historiador que o tempo cronológico. O tempo histórico, portanto, é marcado pelos eventos de curta ou de longa duração. Então, tipo, a independência do Brasil foi um tempo histórico. O tempo que existiu aqui o imperador, né, que o rei de Portugal, ele viveu, foi um tempo histórico? Foi um tempo histórico. Então, o Brasil, ele também é dividido por esses tempos históricos. Certo? Então, vamos continuar. O tempo histórico leva em consideração as modificações que ocorrem nos diversos grupos sociais, além do desenvolvimento das relações políticas, do comportamento das pessoas em relação à cultura, à economia e a outros aspectos da vida em sociedade. Vale salientar que o tempo histórico não é rígido, portanto, é possível compreender a permanência de atos de tempos históricos anterior em algum tempo histórico posterior. Na verdade, essas relações é a que representam o diálogo entre o passado e o presente. Então, a gente sabe que existe até alguns atos que nós herdamos de algum tempo histórico, como os índios mesmo, né? A gente tem algo que os índios, né, eles viviam naquela época que hoje trouxemos para os dias atuais, certo? Como o costume de tomar chás. Não é isso? Vamos continuar. Mas a história utiliza os dois tempos, cronológico e histórico. O cronológico para marcar o tempo do acontecimento e o histórico é a história, né? O que se passou naquela época mesmo, para o seu estudo. Pois precisa registrar pelo tempo cronológico quanto tempo aconteceu aquilo e as mudanças identificadas pelo tempo histórico. Então, e até que a gente conseguiu trazer para os dias atuais. Na página 117, eu irei responder junto com vocês. Tá, turma? Então, coloquem na página 117. Eu vou responder junto com vocês, que diz assim. Primeiro quesito. O primeiro quesito, ele define bem direitinho. O que é o que é? Um dos aspectos fundamentais para o estudo da história é o tempo. Certo? O tempo que é medido com precisão por instrumentos de contagem é o cronológico. E o outro diz assim, o tempo determinado pelas mudanças e pelos acontecimentos provocados pelos fatos históricos é o histórico. Certo? Então ficou bem definido. No quesito 2, diz assim, numere corretamente. Então, você vai dizer o que é a ampulheta, o clepsidra, o solar, o mecânico e o digital, tá? Ó, é um relógio guiado pela sombra provocada pelo sol. E aí, é o relógio o quê? Lá.
Então, você já vai colocar aqui 3. Me ajudem aí, tá? Terceiro ano. Utiliza areia e determina um período de tempo específico. Relógio. Não, que a gente vira ampulheta. Muito bem. Então, aqui vai ficar o 1. Vamos seguir. Certo? Vamos seguir. É um relógio que marca o tempo semelhante ao mecânico, mostrando as horas de diversas formas. O digital. 5. É um tipo de relógio que utiliza água para a marcação do tempo. Clepsidra. Então, que número, gente? 2. E por último, é um relógio que apresenta vários formatos e versões. E aí, o mecânico, aqui é o 4. Tá bom, vou esperar um tempinho para vocês responderem e a gente dar continuidade. Certo, meus amores? Certo, meus amores? Vocês fizeram? Pronto, então Diana agora irá deixar a página 118. Deixa eu pegar o apagador aqui. Para vocês responderem sozinhos. Casa 118, 16/11/2021. Certo, turma? Então, vocês irão responder disso. Encontre no diagrama as palavras abaixo. Então, calendário, data, ampulheta, relógio, cronológico e histórico. Numere corretamente o que é tempo cronológico, tempo e tempo histórico. E depois escreva as respostas a cada uma das perguntas. Tá bom? Então respondam, façam. Não esqueçam de tirar foto e mandar para mim. Certo, meu terceiro ano? Eu desejo a vocês um ótimo dia e nos encontraremos na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau, terceiro ano.